boa tarde. Quanto tempo que eu não vejo vocês, né? Vejo vocês. Estamos aí depois de 2 semanas distantes por bons motivos, né? Para atualizar as correções de vocês. Espero que vocês estejam gostando, porque a gente está gostando muito de ajudar vocês, de colaborar mesmo com o crescimento de muita gente aí. A gente tem recebido muito feedback legal, inclusive muito obrigada a vocês que estão fazendo isso, é muito importante pra gente, tá? Tem uma equipe de correção maravilhosa, beijo pra elas, Nina e Bárbara, e a gente tá se divertindo muito, assim, fazendo esse trabalho, espero que vocês gostem, tá bom? Aproveitando esse momento que a gente tá aqui de reencontro, né, eu queria avisar vocês, né, começar falando com vocês sobre as redações, né, e como elas serão corrigidas daqui pra frente, né? Vocês sabem que as primeiras semanas foram gratuitas e aí a partir dessa semana as correções já fazem parte do pacote, tá? Do pacote que a gente disponibilizou pra vocês, tá? Tá com valor promocional de 20% até sexta-feira, então se vocês quiserem adquirir aí o pacote e tal, entre em contato com a gente, entra lá no site que lá tem tudo explicadinho, tá? Além disso, claro que o intuito do nosso projeto é ajudar quem precisa de fato, né? Então, assim, a gente não vai deixar de fazer essas colaborações gratuitas. Todo mês a gente vai fazer uma proposta 0800 pra vocês, tá? Vai ser sempre na última semana do mês. Então, mas assim, é muito importante que vocês assistam as lives todas, que vocês façam todas as redações, entreguem para outras pessoas corrigirem, sei lá, mas mantenham o hábito de escrita toda semana para que a gente não perca aí o que a gente tem evoluído juntos nesse período, tá bom? Assim como eu fiz na última aula, que faz 84 anos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura da dissertação argumentativa. Então, o nosso tema de hoje, não sei se vocês chegaram a ver nos stories, não sei se vocês chegaram a ver lá na plataforma, mas já foi disponibilizado para vocês. O tema é A União Faz a Força. Por mais que o tema seja muito brega, é um tema muito importante da gente discutir, tá? É aquela máxima popular, né? A união faz a força e tal. Tá, mas e na prática? É justamente esse o intuito da nossa redação, né? Por isso que eu escolhi esse tema, porque é um tema muito abrangente, um tema que dá pra falar, meu Deus, absurdo sobre, dá pra fazer monografia sobre esse tema, e eu quero que vocês gostem tanto dele quanto eu. A gente vai discutir um pouquinho disso, tá? Estrutura da dissertação, gente, olha só, das correções que nós fizemos da primeira semana, que foi dissertação, e começamos agora, essa semana, a semana número 3, tá? O que tem acontecido? A gente tá percebendo que a estrutura do texto de vocês tem algumas redações que estão fugindo um pouco dessa questão, tá? Olha só, na introdução você tem que apresentar uma tese, e isso tá deixando muito a desejar. Tem muitas redações que não apresentam tese na introdução, deixam a tese lá no meio. O que é a tese? É o seu ponto de vista, é o que você vai defender. Tem gente que só tá fazendo contexto histórico, tá só explicando o que é as palavras-chave do texto, tá? Deixem a tese muito clara na sua introdução. Desenvolvimento, argumentação consolidada. Não adianta você falar que você acha que a união faz a força porque é bom. Isso não é argumento. Você tem que explicar por quê. Você tem que mostrar fatos que comprovem toda essa questão de como a união, de fato, constrói aí um movimento de força, né? E concluir, tá? Em alguns temas você pode apresentar uma proposta de intervenção, que é uma solução para esse problema, né? Mas em outros não. Nesse tema aqui, você pode fazer uma proposta de intervenção. Inclusive, vai ser muito legal você mostrar qual é o problema aí que a gente tem que resolver e por que a população tem que se unir para isso, tá? Então, aqui, eu coloquei algumas observações pensando mesmo nas correções, pensando nas correções aí que a gente já fez, olha só. Muito uso de primeira pessoa verbal, tá? O que isso descaracteriza, né? A dissertação argumentativa, ela tem que ser 100% formal, tá? E aí, se você faz uma dissertação que usa a primeira pessoa, você acaba descaracterizando o seu texto. Então, ele não fica 100%, né, racional como deve ser. Você acaba se colocando e dando um ar de emotividade, de subjetividade pro seu texto, que não deve ter, tá? Tema. Gente, muita gente fugindo do tema. E eu sei como é fácil fugir do tema, porque eu fujo do tema quando eu tô preparando a aula pra vocês. Então, acontece muito. Você tem que ficar com as palavras-chave do tema
toda hora na sua cabeça, repetindo, escreve na mesa, escreve no seu braço, escreve nas folhas da sua prova, escreve na folha do seu rascunho lá bem grande as palavras-chave para que você não fuja do tema, tá bom? Principalmente nessa última redação que a gente já entregou nessa semana passada, que foi de narração, aconteceram muitos casos de fuga ao tema, então fiquem atentos a isso para que você não perca aí o seu tempo fazendo uma redação sobre um tema que não foi sugerido, né? Nem nada disso, tá bom? Margem. Muitas pessoas estão desrespeitando margem, assim como espaço de parágrafo, né? A legibilidade também está prejudicada. E uma dica que não é em relação à estrutura do texto, mas que é importante lembrar vocês. O que está acontecendo? Vocês estão escaneando a redação para mim, né? E aí muita gente está escaneando, tirando fotos muito escuras, e a gente está tendo muita dificuldade de ler esses textos. Então tomem cuidado com as correções, aliás, com as digitalizações das redações para facilitar a nossa vida, tá bom? Obrigada. E quantidade de linhas escritas. Eu dei um toque para vocês em relação a isso, que foi o seguinte. Quando a gente escreve 20 linhas na sua redação e você tem 20 erros gramaticais, você vai perder um ponto inteiro, né? Enquanto você está fazendo ali na nota final. Você perde um ponto inteiro. Agora, se você escreve 30 linhas e tem 20 erros, a nota final que será subtraída de você no final do cálculo ali vai ser um pouco menor. Por isso que é muito importante que vocês escrevam o máximo que vocês puderem, para que a gente não tenha nenhum prejuízo aí em relação a isso. Até porque também eu acho que um tema como esse não dá para escrever menos de 30 linhas, né? E é muita coisa, muita informação para a gente debater. Por fim, falemos então sobre a nossa proposta, que, como eu já disse, está lá na plataforma. Para quem não tem acesso à plataforma, faz o cadastro lá, é rapidão. Ou você pode jogar lá no Google também, a União Faz a Força, PAIS 1 2018, tá? E aí tá aqui a proposta, bem bonitinha, aquelas charges que eles colocam como sempre, né? Uma musiquinha, um poema do Murilo Mendes, tem uma música do Chico Buarque também que eles colocaram, falando sobre realmente quando os vizinhos se unem, etc, e as coisas fazem a diferença porque as pessoas estão unidas e tal. E aí vamos ler aqui a proposta juntos para que não haja nenhum deslize em relação a isso, tá? Eu achei que talvez vocês tenham fugido por conta de não ter enfatizado muito isso na live, então estou aqui fazendo isso, tá? Redija um texto dissertativo propondo uma ação social solidária que concretize a ideia expressa no ditado "A União Faz a Força". Então, olha só, você tem que apresentar uma proposta de ação social solidária, tá? Então, no final do seu texto, você tem que fazer uma proposta de ação solidária. Você tem que sugerir uma proposta de ação solidária para estar dentro do que foi sugerido para vocês no PAIS 1 em 2018, tá? Professora, mas eu já estou no PAIS 3. Ótimo, significa que você vai se preparar com um tema muito amplo e você vai estar, de fato, construindo argumentos sólidos para quando você for fazer a sua redação do PAIS 3. Que eu não duvido nada que esteja, assim, bastante relacionado com isso, tá? Não sei se vocês já observaram com certeza as obras do PAIS. A gente tem, assim, uma porcentagem altíssima de obras que falam sobre essa temática de ação social, de revolução, de manifestação, de união do povo mesmo. Não tá assim, tranquilinho de você fingir que isso aqui não existe. Não, o PAIS 3 jogou na sua cara mesmo que se a sociedade não se unir, a gente vai sofrer mais uma derrota. Então, eles estão fazendo todo esse debate em cima disso. Então, a minha conversa hoje é para as 3 etapas, obviamente. Mas, PAIS 3, por favor, atentem-se a esse tema, tá bom? Não achem que só porque a sugestão de fato é do PAIS 1, que não é para vocês. Façam mesmo essa redação. Vai ser muito importante você escrever sobre isso, porque você vai se preparar para o que o Sebrasp está sugerindo para você, tá bom? Aí diz assim: e que fomente na comunidade onde você vive o sentimento de empatia e de pertencimento. Então, olha só essas palavras-chave aqui. A palavra-chave não é só união e força. A palavra-chave está girando em torno de ação social, solidariedade, comunidade. Você tem que falar sobre a sua comunidade. Você vai falar, aqui em Planaltina é assim, assim, assado. Não, você vai falar sobre uma ação que aconteceu em Planaltina, se tirando desse contexto. Você não vai usar a primeira pessoa. Em Planaltina, Goiás, tal coisa aconteceu. Em Unai, Minas Gerais, tal coisa deve acontecer. Ou falar do contexto de comunidade um pouco mais amplo, Brasília ou até Brasil, tá? Isso também serve aí.
Agora, sentimento de empatia e pertencimento. Não deixem essas palavras de lado. Empatia, essa solidariedade, esse cuidado com o outro. E pertencimento. Quando a gente se sente pertencente a um lugar, a gente faz questão de estar ali, né? E isso com certeza vocês observam na escola, na sua casa, né? Quando você está na escola e o professor te reconhece, você tem amigos que te reconhecem, você se sente parte daquele lugar. Agora, quando você não tem essa rede aí com você, parece que tanto faz quanto... É isso aí que vocês entenderam. Às vezes embola aqui as palavras, mas é isso, né? Então, é importante falar sobre esse sentimento de pertencimento dentro da sua redação, porque é o que a proposta traz, tá bom? Vamos lá. E aí, eu já vou partir direto para as obras, sem muitas discussões assim abrangentes antes de chegar nas obras, porque eu acho que a gente vai ter que dar uma enfatizada maior nisso, tá bom? Como eu falei pra vocês, esse é um tema que é muito, muito, muito presente nas obras do Pais 3. Então, mesmo eu falando das obras do Pais 1 e 2, eu preciso que a terceira etapa fique muito atenta nisso. Até pode usar as obras do Pais 1 e 2 como referência na dissertação de vocês, tá bom? A obra que eu peguei do Pais 1 para falar sobre a união faz a força é o artigo 5º da Constituição Federal. Peguei alguns incisos apenas. Diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade. Eu espero que vocês estejam conseguindo linkar tudo isso com o que a gente está vivendo agora, né? Porque eu tô aqui falando para vocês de proposta de redação, de fazer redação, de comprar pacote de redação, mas em nenhum momento eu tô esquecendo que a gente está vivendo um momento revolucionário, né? Eu gostaria muito que vocês se atentassem a isso e tentassem colocar um pouquinho do contexto histórico que a gente está passando dentro do texto de vocês. Por quê? Se a sua redação te cobrar algo nesse sentido, se você mostrar que você se manteve antenado, que se manteve observando a realidade social enquanto a gente estava em quarentena, vai mostrar para o seu avaliador que você não é um candidato qualquer, né? Você é um candidato que tem uma visão crítica, que você tem uma observação social e uma responsabilidade social, como a gente falou lá no primeiro tema de conhecimento e responsabilidade social, tá bom? Então, é um momento em que as pessoas estão saindo da sua zona de conforto, né? Muitas pessoas que estavam neutras agora estão percebendo que é necessário que a gente se posicione, né? Que a gente, independente da sua ideologia política, não é direita, esquerda, não é isso. É a humanidade, né? Estamos falando sobre casos de racismo extremo, estamos falando de pessoas que estão impossibilitando a liberdade de expressão de fato, né? Ou outros que estão se expressando ideais com caráter fascistas, né? Então, sem medo de dizer, a gente tem que observar que essas coisas estão acontecendo. Quem está no Pais 3 tem que estar atento em relação a esses ideais, tá? Vocês que estão aí na terceira etapa, estudaram as vanguardas europeias, estudaram o Manifesto Futurista, observaram que esse caráter fascista ali é uma temática da literatura, é uma temática da história, é uma temática que vai ser cobrada de você na sua prova. Então fique atento a isso, estude, não fique despreparado achando que isso não vai ser cobrado de jeito nenhum, tá bom? Incisos do artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Como você pode trazer esse artigo no seu tema de A União Faz a Força? Dentro de A União Faz a Força, eu posso falar, por exemplo, sobre as manifestações da internet pautadas ali em relação aos direitos da mulher. Posso falar, professora? Pode. Você não pode deixar de lado a ideia de que um coletivo está se unindo para defender esses direitos. Pense sempre em observar o tema, tá? A união faz a força, você tem que falar sobre isso. Você tem que falar sobre essa coletividade, sobre esse grupo que está realmente se preocupando em defender um ideal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Em que contexto histórico que esse inciso foi prejudicado? Você pode trazer isso para dentro do seu texto também. Estamos vivendo algo que se assemelha a isso? Talvez você possa ter argumentos que possam comprovar isso. 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Fale sobre isso. Fale sobre como... Você pode falar, inclusive, sobre a situação de George Floyd, que foi morto nos Estados Unidos, né, alguns dias atrás. Foi morto de uma maneira completamente desumana. Isso é um exemplo amplamente conhecido e que pode ser citado na sua redação
Com certeza, tá? Eu falo sempre para vocês trazerem exemplos que consolidem a sua fala, porque às vezes você está falando uma coisa que eu concordo 100%, mas fica parecendo que foi só você que tirou essa ideia ali da sua mente e nada confirma a sua ideia. Tem pergunta? Deixa só eu terminar esse raciocínio aqui, que o déficit de atenção é grande, tá? E aí você pode trazer essa questão da tortura ou do tratamento desumano como um exemplo e de mostrar que quando esse direito é infringido, se nós não nos unirmos e nos posicionarmos, né, contra isso, isso vai ser banalizado e isso será um costume, né? Isso vai ser algo rotineiro, assim como a gente tem visto que tem acontecido com frequência, não só nos Estados Unidos, mas principalmente aqui no Brasil, tá bom? Perguntas? Sim, pode falar sobre feminismo. Então, pode, né? Você pode, inclusive, se você tiver no país 1, 2 ou 3, você pode usar o artigo 5º, inciso número 1, que fala sobre homens e mulheres serem iguais em direitos e obrigações. E aí você falar sobre a união de pessoas, observe que você tem que falar o tempo todo sobre essa coletividade, tá? Pra não ficar só uma redação sobre feminismo. Não, você não vai catequizar o seu leitor sobre o feminismo do nada. Você tem que falar sobre o tema e trazer isso como exemplo, tá? Falar sobre essa união de fato que chegou a uma evolução que, inclusive, ainda está em progresso, né? Mais uma? Você pode falar sobre os aspectos microestruturais. Posso. No finalzinho eu falo, tá? Eu acho que eu vou, inclusive, falar só sobre isso mais pra frente, né? Mas é importante a gente separar um pouquinho as coisas pra não bagunçar demais o tema, tá? Mas eu posso falar sobre isso no finalzinho. Diga. Isso é interessante usar Nietzsche. Nietzsche? Depende de como você vai casar isso aí. Me explica como que você quer fazer essa citação, que aí eu dou um feedback melhor. Pronto? Beleza. Aí aqui, ó, no inciso número 4... Moral de rebanho. Moral do rebanho. Boa. Pode fazer essa citação sim, vai ficar muito bom. Não esquece de falar sobre essa questão de manipulação, né? Que essa união, ela também tem os seus lados positivos, como tem os seus lados negativos. A gente está vivendo um momento de polarização ideológica muito grande. E aí você consegue observar isso, né? Você consegue observar que tem muitas pessoas que constroem os seus posicionamentos em cima do posicionamento de outra pessoa sem nenhuma pesquisa. E isso é algo que você pode trazer, né, a partir dessa referência aí, desse repertório sociocultural. Mais uma? Não. Tá, e aí eu falei que o inciso 4 é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Olha que importante esse inciso 4 aqui, né? Você pode falar, inclusive, sobre como a gente que é o ambiente virtual. Instagram, Facebook, Twitter, né? Então tudo isso pode ser citado, né, como uma ferramenta que estimula a união das pessoas, ok? E por último, o inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Né? Observem que exemplos vocês podem trazer que consolidem ou não essa fala, tá bom? Paz 2, recheado de obras, como sempre tem muita coisa pra gente falar. E pra mim a parte mais difícil de preparar a live é selecionar quais obras eu gostaria de falar sobre tal tema, porque tudo se encaixa, né? E aí eu selecionei algumas aqui, foram 6. Opa, peraí que a Siri tá querendo conversar. Precisamos romper com os silêncios, de Djamila Ribeiro, né? Na fala de Djamila Ribeiro, quando ela fala sobre que a gente precisa romper com os silêncios, ela fala justamente sobre isso. Falar, posicionar-se, identificar o seu lugar na sociedade. E quando você identifica esse lugar na sociedade, você descobre que você não é sozinho, você não é individual. Você faz parte sempre de um grupo muito maior. E quando você se conhece nesse grupo, você consegue chegar a esse ambiente de força e de conquista de direitos. Olha esse link, muito claro, muito rápido, muito fácil de fazer essa referência na sua redação, tá? Não esquece de citar o nome dela ou o nome da obra, porque isso te dá, assim, uma pontuação muito boa. Um poema Mal Secreto, de Raimundo Correio. Aí é pra galera da literatura que gosta de fazer uma viagem um pouco mais subjetiva, igual eu, né? Mas Mal Secreto fala sobre
justamente o quanto a gente se esconde por trás de máscaras. E aí diz, imagina se a gente pudesse enxergar por trás das máscaras das pessoas o quão podre, né, o quão mal a gente poderia identificar o indivíduo que está ao seu lado. E aí quando a gente tem essa queda de máscaras, você consegue, de novo, chegar a esse ambiente de se reconhecer. E quando você reconhece quem está ao seu lado, quando você reconhece quem tem os mesmos posicionamentos que você, ou que pelo menos concorde com os seus ideais e permita que você lute por isso, você consegue chegar a um ambiente de coletividade maior, de revolução, de mudança, e isso pode ser citado, né, de uma maneira mais subjetiva aí. Agora tem uma obra chamada Desobediência Civil. É um tapa na cara, tá? Ele não pega leve, não. É um negócio, assim, bem hardcore, assim, não é um negocinho assim, tipo, talvez a gente possa ir contra o sistema. Não, eu falo que o sistema é podre e a gente tem que estragar mais ainda para construir um novo sistema. Então eu peguei só um trechinho, né, para não ficar muito absurdo e ficar falando muitas coisas aqui que não são da minha competência, apesar de me identificar bastante. Diz assim: mas quando o atrito chega ao ponto de controlar a máquina e a opressão e o roubo se tornam organizados, digo que não devemos mais ficar presos a tal máquina. Bem claro, né? Então olha só os pontos que ele traz. Opressão, roubo e transformar isso num sistema. Quando a opressão e o roubo fazem parte do sistema, a gente tem que destruir essa máquina. É a fala dele, tá? É a fala dele. Então você pode mostrar isso aqui como uma consolidação do seu argumento. Você pode citar a obra Desobediência Civil e mostrar que é necessário que a gente se posicione quando a gente está sendo oprimido por um sistema. Tem pergunta? Diga. Dá pra fazer alusão e um filme no tema? Dá, sempre dá. Você, claro, que vai escolher o filme que se encaixe nisso, tá? Mas você pode falar sobre diversos filmes aí que trazem essa discussão, né? Inclusive, eu tava olhando uma redação do tema 3, que fala sobre a imaginação criou o mundo, aí tinha uma referência a Coach Carter, não sei se vocês já assistiram, treinador Carter, né? Filme muito legal que também fala um pouco sobre essa questão da união fazer a força e etc. O que mais? Anne, se eu citar a morte de George Floyd, poderá ser um senso comum para muitas pessoas terem a mesma ideia? Não, acho que não. Aliás, eu acredito que não. É muito difícil você trazer um tema tão atual e cair no senso comum. Até porque qualquer repertório sociocultural, ele já dá uma cara particular pro seu texto, sabe? Então tem muitas falas que soam como clichê, por exemplo, a do o homem é o lobo do homem. Você fala assim, todo mundo vai usar isso, né? Mas se você tiver um repertório, você vai deixar de usar porque parece senso comum, você não vai perder ponto porque você usou Thomas Hobbes pra falar que o homem é o lobo do homem, entendeu? Mesmo que você ache que seja clichê, que possa cair no senso comum, faça citação. É muito melhor você trazer uma citação do que não trazer nenhuma, por mais que você tenha esquecido outras e só lembre dessa. Faz isso, gente. Confia e usa o repertório sociocultural, principalmente articulando essas ideias, pelo amor de Deus. Não vai soltar o homem é o lobo do homem como se fosse um tópico e começar a conversar comigo como se a gente estivesse no Instagram papeando, né? Você tem que articular bem as ideias, tá? Por isso, observa-se que Thomas Hobbes estava certo quando diz que o homem é o lobo do homem. Coisas assim, tá? Mais alguma? Sim. Professora, a minha ação de solidariedade é no último parágrafo como intervenção? Se você fizer isso, fica mais organizado, fica mais fácil de você construir seu pensamento aí. Eu acredito, né? Pelo menos na maneira que eu escrevo redação, assim, com frequência, eu acho que trazer a proposta no final deixa o seu texto mais organizado para você. Para mim, como leitora ou corretora do seu texto, tanto faz, desde que você deixe isso bem organizado no texto, tá? Pode trazer no início, pode trazer no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 ou como também na conclusão. O importante é você juntar essas ideias direitinho e deixar tudo bem organizado aí, tá? Uhum. Tem pergunta que é de estrutura mesmo. Você já quer responder agora? Pode ser. Já falamos de proposta de intervenção, não tem problema não. Na proposta tá escrito você, então posso usar a primeira pessoa? Não cai nessa, não cai nessa. Inclusive, uma das redações que eu fiz de um desses processos seletivos que eu esqueci qual foi, disse assim, faça uma dissertação sobre um tema sobre um filme que mudou a sua vida.
aí eu vou fazer uma dissertação em primeira pessoa sobre um filme que mudou a minha vida. Não, o que eu vou fazer? Vou pegar esse filme e vou mostrar quais são os aspectos positivos e negativos para a sociedade, como se eu fizesse parte da sociedade, mas não me citando, e colocar isso na minha dissertação. E quando aparece a palavra você na proposta, né, a cabeça chega e explode, justamente por isso, porque você sabe que você não pode usar a primeira pessoa. Eu não vou falar, naquele dia eu chorei porque aquele filme me tocou. Você não vai falar isso. Dissertação argumentativa, racionalidade, ser muito formal, né? Então, como é que eu vou fazer uma proposta para a minha comunidade? Na cidade de Taguatinga, Distrito Federal, isso aconteceu e deve acontecer coisa XYZ. Assim, tá? Não use você, não, aliás, não use primeira pessoa, não cai nessa. É pilha errada que eles colocam mesmo. Tem mais uma? Tem várias. Tá. As citações também são contadas na minha redação? Tipo, o número de linha? Não. Numeração, né? Quantidade. Não, isso não é contado, não. O que é contado? Você apresentou 2 argumentos? Ótimo. Esses 2 argumentos estão consolidados ou estão articulados? Perfeito. Você não vai ganhar 10 porque você trouxe 3 citações. Não é isso. Mas se você trouxe uma citação que deu uma articulada, que deu uma organizada em todos os argumentos que você trouxe, maravilha, tá? Não precisa se preocupar com quantidade, sim com qualidade, tá? Professora, se eu escrever uma palavra e faltar pouco espaço para a linha acabar, eu posso colocar um tracinho e continuar na próxima linha? Por favor, faça isso. Não esprema a palavra e não deixe espaço no canto da margem. É melhor você estar fazendo assim. A palavra é inconstitucional. Aí chegou no ti, aí não vai caber a outra sílaba, que eu esqueci a ordem. O que você vai fazer? Faz um tracinho e escreve embaixo, tá? Pra não espremer a palavra e também não deixar um espação ali pra sua margem ficar zoada. Tem umas redações que vai parecendo um poema concretista, assim, ó. Né? A margem, o parágrafo bonitinho aqui e a outra margem assim. Cuide da sua estética. Por mais que seja pouco, né? Que seja uma pontuação mínima ali, aquilo ali pode salvar, tá? Então cuide disso, que é um ponto de graça, tá? Mais uma? Pode fazer perguntas na redação e depois responder no desenvolvimento? Eu não indico fazer isso, mas se você gosta de fazer, se você acha que cabe bem no seu texto, faça. Eu acho que fica meio clichêzão, assim. Mas se você quiser colocar uma pergunta no seu texto, responda imediatamente. Colocou na introdução, lá na última linha da introdução, você já vai começar o seu desenvolvimento respondendo aquela pergunta. Por quê? Parece que você está jogando a bomba pra mim. E aí, professor, o que você acha? Você acha que a união faz a força? Você acha que a comunidade vai melhorar por conta disso? Eu não tenho nada a ver com isso, é o seu argumento. Então, você vai jogar a pergunta, vai me responder, e aí depois eu vou ficar satisfeita, porque você fez uma pergunta retórica, a gente chama de pergunta retórica. É uma pergunta que eu não preciso ficar refletindo. Né? A sua função como escritor de uma dissertação argumentativa é me convencer da sua opinião. Não é fazer com que eu fique refletindo sobre isso e chegar numa opinião sozinha. Não, você vai me manipular. Tá? Me manipule, é isso que você vai fazer na sua dissertação. Use argumentos para me convencer, use fatos, citações para me convencer de que você está certo. Tá bom? Mais? Tem várias. No caso desse tema, melhor uma conclusão com síntese ou uma proposta de intervenção? Você tem que apresentar uma proposta. De qualquer maneira, você tem que apresentar uma proposta. Seja no desenvolvimento, seja na conclusão, tá? Agora, se você apresentou uma proposta para a sua comunidade no desenvolvimento, aí você pode concluir de maneira reflexiva somente. Agora, se você não apresentou proposta nenhuma no desenvolvimento, a sua proposta tem que estar na conclusão, tá bom? Só para falar que a gente vai falar ainda sobre o PAIS 1, né? Que vai valer para eles também. Sim, vale. Já a obra do PAIS 1 inaugurou a nossa discussão, que é o artigo 5º da Constituição Federal. E aí o artigo 5º inteiro. Então você pode citar essa obra na sua referência. E aproveitando, querem saber se pode usar a obra do PAIS 1, Este Mundo de Injustiça Globalizada. Ótimo, ótimo. Nem coloquei aqui, mas pode sim, do Saramago. Ótima referência, pode colocar. Pode continuar aí, depois a gente faz mais. Tá bom, então vamos embora terminar as obras do PAIS 2. Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, minha paixãozinha aqui do PAIS 2, né? O texto Úrsula, da primeira romancista negra do Brasil, né? Maria Firmina dos Reis, foi um ícone de mulher, né? Primeira mulher concursada, primeira professora do Maranhão concursada, maravilhosa.
E aí, dentro de Úrsula, parece que a protagonista vai ser a Úrsula, que é uma mulher branca que está ali envolvida no triângulo amoroso. Mas o protagonismo não é dela, né? Ela, como mulher negra, trouxe 3 personagens escravizados para serem ali o pano de fundo falso da história. Porque se você observar, você vai perceber que os 3 personagens que ela traz são os protagonistas do romance, né? E aí ela coloca que cada um deles tem uma percepção sobre a escravidão, cada um tem um ponto de vista, e aí eles, quando unidos, eles têm uma força muito grande. E essa força desses 3 personagens faz que a gente, como leitor, se questione sobre esse processo de escravidão. Então você pode citar isso aí, e sobre como a literatura, como a arte faz essa reflexão, e principalmente quando você vê personagens juntos em prol de uma ideia só. Isso é muito legal de você referir, tá? Lei Maria da Penha, para quem perguntou aí sobre poder citar o feminismo, acabei esquecendo, mas você pode fazer inclusive a referência à Lei Maria da Penha porque é obra do Paz 2. Você sendo do 1, do 2 e do 3, você pode fazer essa referência, porque mostra que você está por dentro aí do que a matriz pede de vocês. Então faça referência à Lei Maria da Penha como um processo, como um resultado da união de mulheres lutando em defesa, né, dos direitos femininos. É um ótimo exemplo que você pode trazer aí. E por último, a peça teatral O Inimigo do Povo, do Henrik Ibsen. O Cesp adora o Ibsen. Antes de O Inimigo do Povo era Casa de Bonecas, a obra, bem legal também. E o texto O Inimigo do Povo fala justamente sobre o momento que um médico é questionado, e quem vai fazer esse questionamento, quem vai fazer esse posicionamento do médico cair por terra é justamente a população. Tanto que o título Inimigo do Povo deixa claro que é a população toda se unindo contra um indivíduo para mostrar a força dessa coletividade, dessa comunidade, tá bom? É importante, agora que a gente já vai falar do Paz 3, que vocês saibam os conceitos de movimentos sociais, tá? O conceito de movimento social surge ali na década de 50, 60, e é justamente esse conceito, tá? Os movimentos sociais já existiam há muito tempo, mas o conceito de fato é de um grupo que se une em prol de defender direitos para certa coletividade, né? Então você pode citar muitas coisas aí, e aí o Paz 3 fala muito sobre essa ideia de movimentos sociais, especialmente sobre desigualdade de classe, tá? Desigualdade de classe, desigualdade de gênero e a questão da opressão do Estado quanto aos indivíduos que pensam diferente desse governo, tá bom? Não especificamente do momento atual, eles não colocam isso na obra, na seleção de obras do Paz, mas justamente para que a gente faça aquela reflexão que eu trouxe lá no primeiro tema, que foi a ideia de que quando o povo conhece história, ele não ousa repeti-la, né? Então é uma citação que pode ajudar vocês aí também. Aí aqui eu coloquei o poema do Augusto dos Anjos, O Morcego, né? Sempre uma questãozinha um pouco subjetiva pra gente fazer essa reflexão, a galera das humanas gosta disso, né? O Morcego de Augusto dos Anjos é um texto que fala sobre uma reflexão pessoal mesmo. Tá dando reflexo? Tá. Aí. E aí o morcego fala sobre um cara que deita e pensa, e aí essa consciência perturba tanto que é como se fosse um morcego ali pairando na mente dele. E aí se você faz essa referência do quanto a consciência pesa individualmente, o que a gente faz quando essa consciência te perturba, toma conta de você a tal ponto que te tira do lugar comum? O que você vai fazer? Você vai ficar de boa com aquele morcego ali te perturbando? Não. A partir desse momento que você tem consciência disso, você sai desse lugar comum e você vai atrás de buscar os seus direitos, e consequentemente você chega a um grupo que também concorda com o que você imagina, e aí tá a chave de evoluir, a chave de fazer a sociedade mudar como um todo. O texto, a música Camila Camila, da banda Nenhum de Nós, fala sobre uma mulher que passava por um relacionamento abusivo, né? E aí o posicionamento desse eu lírico como músico, né, dessa banda, de mostrar o relacionamento abusivo que ela estava, é mostrar que a união faz a força, é expor esse relacionamento para as pessoas e mostrar que, olha, não é um problema só da Camila, não é um problema só dela, é um problema de outras diversas mulheres que passam por isso também. E aí também entra naquela questão da desigualdade de gênero, né? Elevação Mental, de Tris, que é um rap muito legal, fala muito sobre isso, né? Eu peguei só um versinho do início da música mesmo, pra vocês terem noção, a música é toda em cima disso. Não se cale jamais diante do opressor. E quando a gente fala para não se calar diante do opressor, não é um não se calar individual, né?
Ninguém faz revolução sozinho, ninguém muda as coisas sozinho. Grândola Vila Morena, da banda 365, tem um versinho que diz: o povo é quem mais ordena. Então pode fazer uma discussão aí sobre democracia, né? Pode falar aí sobre essa questão do poder estar nas mãos do povo, o poder emana do povo, né? Aí você faz a discussão se você acredita que estamos na democracia ou não, se você acha que a nossa democracia é falha ou não, isso tudo cabe, tá? E por último, a exceção e a regra, de Bertolt Brecht, que fala o mal como regra ou exceção. E aí também fala sobre essas questões pessoais, mas também como reflexo para a sociedade, né? E isso é muito importante de você observar. Eu trouxe uma citação do Confúcio que está dentro de A Desobediência Civil, que é para deixar bem claro, assim, que essa questão de união faz a força não é somente sobre ajudar o seu vizinho, né, dando um pote de açúcar para ele e tal. Não, é uma questão muito maior, né? Se o Estado for governado pelos princípios da razão, a pobreza e a miséria serão objeto de vergonha. Se o Estado não for governado pelos princípios da razão, a riqueza e as honrarias serão objeto de vergonha. Puxado isso aqui, né? É uma citação que fala sobre igualdade, né? E como que a gente consegue chegar em igualdade? Igualdade de direitos, igualdade de deveres, igualdade financeira. É uma utopia pensar nisso, né? Mas a gente não pode deixar de lutar por isso, ou de, tipo, nunca vai acontecer mesmo, então eu vou viver minha vida aqui sem importar com isso, né? O objetivo dessas propostas de redação do Paz é justamente esse, é te incomodar, te fazer sair do seu lugar comum e poder pensar um pouquinho, poxa, qual é o meu papel em tudo isso, né? Se você parar para pensar, todas as redações que nós falamos até aqui tem esse ar de função social, né? De mudança social, porque a gente não está vivendo um mundo perfeito, né? Então fala muito sobre isso. Deixa eu pensar aqui. Você pode, eu acabei deixando de falar sobre isso no início, mas se você quiser falar sobre revoluções passadas, né, como contextualização histórica, fica bem legal, né? Você tem uma pergunta sobre isso? Que ótimo, faz aí a pergunta que eu já respondo. Utilizar a Revolução Francesa como forma de união para vencer o antigo regime é uma boa? É ótimo, né? Por mais que a Revolução Francesa não tenha chegado a esse lugar 100% lindo como a gente gosta de pensar, né? É muito bom trazer essa referência, esse contexto histórico, que é maravilhoso. O lema da Revolução Francesa já é um território sociocultural sinistro para você trazer. Liberdade, igualdade e fraternidade. Estão aí os pilares de uma população unida, né? Está aí a base mesmo de uma sociedade que pode chegar a um lugar de fato, igualdade, né? Uma sociedade livre, fraterna. Olha só a fraternidade como se encaixa no seu tema de empatia. Então você pode fazer essa reflexão aí com certeza, tá? Mais perguntas? Agora pode soltar as perguntas aí. Ok. Cota não é esmola da Bia Ferreira. Da Bia. Seria uma boa? Depende de como você vai fazer essa conexão, tá? Você pode falar sobre o sistema de cotas em si, que foi fruto de uma luta, de um movimento muito forte, foi muito combatido na década de 90, foi muito humilhado mesmo. Essa fala de cota não é esmola era um dos motes para as pessoas falarem não, para que ficar dando cota, isso é esmola, é duvidar da capacidade do negro, você está assumindo que o negro pode menos que a gente, não. E isso é discriminação, isso é racismo mesmo, assim, né? Não é isso, né? É justamente uma reparação histórica para que a gente possa chegar a um lugar de igualdade, de oportunidades, né? É oferecer oportunidades de fato. E aí quando você dá oportunidade para as pessoas, você estimula outras, né, a ocupar aquele espaço, né? Eu sou cotista com muitíssimo orgulho e eu tenho certeza que eu virei uma boa profissional, independente de passar por cotas ou não, né? E depois que eu entrei na UNB, fui a primeira pessoa da minha família a entrar na Universidade Federal, né? E foi, assim, um estímulo para outras pessoas da minha família. Minha irmã, meus primos, né? Então, isso para mim é um orgulho muito grande. E de observar que o ter chegado nesse lugar por conta de uma questão social, de um grupo que lutou para que eu pudesse ocupar esse espaço hoje, estar aqui falando para vocês e estar disponibilizando uma educação um pouco mais acessível, né? É uma mudança social de fato. Então você pode trazer isso
como resultado de um movimento que abrangeu, né, essa questão aí de importância de definir oportunidades para as pessoas. O que acha da obra Inclassificáveis? Eu acho uma obra um pouco polêmica, porque coloca assim, como se todas as pessoas, dentro das suas particularidades, fossem iguais, né? A gente sabe que é uma utopia pensar nisso, mas a referência para esse tema de inclassificáveis pode entrar nessa coisa de todo mundo se unir em prol de um direito social maior, tá? Pessoalmente, eu acho a obra polêmica por conta disso, mas dentro da sua citação, você pode falar sim sobre essa união de povos, independente de ser branco, indígena, negro, lutando por uma igualdade social, tá? Para citar filme, é necessário ou interessante resumir um pouco da história? Depende do filme que você vai trazer. Quando é um filme amplamente conhecido, por exemplo, vai falar de A Culpa é das Estrelas. Não cabe nesse tema, mas estou falando de um filme amplamente conhecido. Você não precisa resumir, você faz uma referência. Assim como a personagem fulana que passa por um processo tal e chega a lugar tal, aí beleza, tá? Agora é importante você, se você não conhece esse filme, ou se você acha que as pessoas não vão conhecer, faz um resumo breve para que a sua citação não fique solta. Isso aconteceu muito na redação número 1, que foi de conhecimento e responsabilidade social. A galera jogou o repertório de filme ali, e aí é isso, né? Então tem que fazer essa contextualização se você acha que não ficou claro a articulação com a ideia. Anne, eu fazendo o Pais 2, posso citar obras dos outros anos ou seria melhor citar do Pais 2 mesmo? É melhor citar do Pais 2, mas se você cita do Pais 1 ou do 3, é um repertório sociocultural válido do mesmo jeito, sem problema nenhum, tá? Assim, não é uma questão de você vai ganhar mais pontos se você citar a obra do Pais 2, não. É porque você citando, mostrar para o seu leitor que é corretor da sua redação, que você entendeu, que você leu a matriz, que você sabe o objetivo daquela obra ali. Mas a obra do Pais 1 e 3 também conta com um repertório sociocultural muito válido. Essas orientações também servem para quem vai fazer o vestibular? Servem sim, tá? Até porque a estrutura da dissertação argumentativa do vestibular da UNB é a mesma do PAS, tá? A mesma do PAS. Geralmente, os temas do vestibular da UNB, eles são um pouco mais abstratos, um pouco mais subjetivos, né? Uma viagem infinita, né? Teve uma redação que eu gosto muito, que inclusive a gente vai discutir mais pra frente, sobre o tempo devorador de coisas. Pronto, esse era o tema. Tempo, o devorador de coisas. Como é que você vai fazer uma dissertação sobre isso? Mas é a mesma estrutura, argumentação, citação, consolidar argumento, mesma coisa, tá? Tem muita pergunta. Tem muita pergunta? Ai, meu Deus, deixa eu ver quanto tempo tá. Eu acho melhor a gente fazer mais umas 3 e aí depois a gente abre pra pergunta no inbox, né? Tá. Tô selecionando. Tá difícil. Vou ficar aqui esperando. É porque tem uma pergunta que eu queria fazer, tem um tempão, tô tentando achar ela, que tá confusa aqui. É sobre o quê? Mas qual é a diferença de conclusão em síntese e conclusão com proposta de intervenção? Muita gente tem esse tipo de dúvida. E também muita gente perguntando aqui se tem que seguir as mesmas normas do Enem. Não. Toda live a gente fala isso. Toda live vocês perguntam e toda live eu falo isso. Gente, a estrutura do Enem é uma coisa, a estrutura do PAS é outra. Principalmente em relação à proposta de intervenção. Por quê? O Enem é problematização. No PAS, você tem muito espaço para divagar, para refletir sobre aquilo, né? Você pode fazer grandes alusões filosóficas ali dentro do tema. O Enem ele já não te permite isso, porque, claro que você tem esse espaço, mas o tema é muito mais crítico, muito mais social, é uma coisa muito mais pé no chão mesmo. Então, é uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. No Enem, você tem que ter uma proposta de intervenção, você tem que solucionar aquele problema. No PAS, nem sempre. E aí, já respondendo a outra pergunta sobre conclusão reflexiva e conclusão de proposta de intervenção. A conclusão reflexiva ou em síntese geralmente é a conclusão que o PAS permite, né? Porque, por exemplo, no tema o conhecimento e responsabilidade social, tinha um problema ali óbvio na sua cara? Não tinha. Você só ia problematizar se você quisesse, se você tivesse esse olhar crítico mesmo para esse tema. Aí, se você jogou um problema na roda, soluciona o problema, tranquilo. Agora, não é obrigatório.
E quando não é obrigatório, como por exemplo, a imaginação criou o mundo, que foi o tema 3. Gente, essa redação, ela poderia muito bem ser resumida na conclusão. Portanto, observa-se que personagens como fulano, fulano e tal foram importantes para a evolução da sociedade a partir da imaginação. E pronto, reflexiva, tá? Agora, a proposta de intervenção, apresentar uma sugestão, é quando você mostra realmente uma ação que deve ser feita para resolver aquele problema. Aí, estrutural de novo. E se na margem não couber a separação silábica do ditongo, por exemplo, o que faz? Nossa, que pergunta bonita. A minha sugestão é que você passe um traço na palavra toda. Porque é melhor você garantir que a margem seja completa e garantir a separação silábica correta do que errar nessas duas questões, né? Você pode passar um traço simples. Pouquíssimas pessoas erraram isso, mas reforçando, né? Que é um erro bobo que a gente não vai deixar isso aconteça novamente. Rasurou, gente, você vai pegar aqui... Deixa eu até mostrar aqui na prática. Rasurou. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu trenzinho lá, sua caneta, boa palavra. Você vai fazer assim, ó. Pronto. Traço simples. Traço simples. Ah, professora, mas eu vi só depois que o texto estava pronto. O que eu faço? É melhor você riscar e escrever em cima a palavra certa do que você deixar aqui vergonha, né? Com uma letra menos. Ou escrever uma palavra mais bizarra do que isso. Traço simples. Não faça parênteses, que aqui eu corrigi estava assim, entre parênteses. Por quê? Parênteses dá mais ênfase, parece que está chamando a minha atenção pro seu erro. As obras do Pá sempre tem alguma relação com a redação? Ouso dizer que sim. Né? Ouso dizer que sim. Não posso dar 100% de certeza, porque eu não lembro de todos agora. Mas das que eu lembro, assim, tipo, 99,9% se encaixam em alguma questão da sua redação. Ou a redação tem a ver com pelo menos uma obra que foi apresentada pra você. Pelo menos uma. Sempre, 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 tá? Tem muita pergunta ainda. Hoje vocês estão animados, gosto assim. Eu tava com saudade de vocês, tava até nervosa antes da live. Pareceu? Pareceu que eu vi. Posso falar do BLM? BLM? Movimento BLM. Vou ficar te devendo essa aí. Não me lembro do que significa isso. Se quiser falar aqui, Mari, fala aqui que eu leio aqui pra ela. Botar muitos repertórios socioculturais pode tirar um pouco da credibilidade? Pode. Ótima pergunta. Tem gente que se empolga, aí pega o que eu falo, aí fala, pronto, vou tacar referência. Não, aí tem 5, 6 citações na redação. E a pessoa não desenvolve nada, só fala. Fulano disse isso, e o fulano disse aquilo, e o fulano disse isso. Final, acabou. Você não se posicionou. Você falou o que o Mandela disse. Você falou o que o Confúcio disse. Então vai devagar. Também não é exagerar, não. É fazer uma citação articulada com a sua discussão, tá bom? Última. Muito legal. Essa é boa pra gente fechar? Não sei. Não recomendado no PAS 3. Poderia citar como forma de integrar os travestis na sociedade? Ah, legal, ótimo. Nossa, falar sobre o momento movimento... Meu Deus, esqueci a palavra. Transfóbico, né? É um tema muito delicado, diferente. Pouquíssimas pessoas vão falar sobre isso. Né, dá um ar de particularidade muito grande pro seu texto. E aí você pode citar Mulamba, né? Você pode citar outros personagens também que você acha que se encaixa ali. Personagens que estão ganhando espaço na mídia com frequência. Por exemplo, a cantora Lineker, você pode fazer essa referência, né? Enfim, trazer muitas personalidades para compor aí essa ideia de que esse movimento de união popular tem dado espaço a diversas figuras sociais. Porque BLM é Black Lives Lives Matter. Tá, é a sigla. Isso que eu falei. Olha, minha tatuagem chega, ficou com vergonha de mim agora. É isso, Black Lives Matter. Sim, pode, por favor, faça essa citação. Você vai ganhar ponto só porque você fez. Qual o nome dela? Mariana, né? Tava da 10. Marimeira. É isso, fechamos assim, né? Gente, eu acho que ficou muita dúvida ainda, né? Mas se a gente se alongar vai ficar chato. Vocês vão cansar da minha cara. Faz pergunta lá no inbox, que assim que a gente finalizar aqui eu respondo algumas lá pra vocês, tá bom? É isso. Gente, beijo.
Obrigada por participar, perguntar, isso é muito bom. Continua escrevendo e vamos evoluindo juntos aí, que eu já tô vendo um monte de gente crescendo pra caramba, da primeira pra terceira redação, tá bom? Segue no Letrâneo, coloquei aqui. Segue no Letrâneo. Só tá indo de Deixa mim. o seu like e o sininho e etc, aquelas coisas todas. Amei você. Beijo.